Filipenses 3, 13 e 14 fala das 3 estações da vida do ser humano. Versículo 13. Irmãos, ele está falando para quem? Aos irmãos. O que ele está falando para os irmãos? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vi o documentário do psicólogo renomado McLuhan essa madrugada. E ele tem um livro, e olha o que é que diz no livro dele. O psicólogo renomado McLuhan, ele fala sobre a pesquisa e sobre a síndrome do espelho retrovisor. Eu vou passar para você. Vou te passar a visão, o panorama. Ele fala sobre a síndrome do espelho retrovisor, o livro dele. O que é a síndrome? A palavra síndrome vem de mania. O que é a mania do espelho retrovisor? Ele fala de pessoas que não conseguem ser felizes no presente, porque ele não vive a vida dirigindo no volante da vida, olhando para onde deve olhar, para frente. Ele vive a vida no automóvel da vida, no volante, sentado para frente, mas ao invés de olhar para o para-brisa, ele olha para o quê? O retrovisor. Quem aqui dirige? Quem dirige aqui? Vou perguntar agora, quem tem carteira de motorista? Levanta a mão. Foi, missionário Luciano? Baixou a mão porque... Baixou ligeiro a mão. Desculpa aí, é porque lá na Bahia tem um pessoal que diz para dirigir tem que ter carteira. Só dirige quem é habilitado. Eu dirijo, você tem carteira? Então você não dirige, olha. Falei, quem dirige, Luciano? Não, quem tem carteira de motorista? Mas dirigiu meu carro hoje o dia todo. Vez por outro ele aparece meio sambando, mas dirige. O que aconteceria se você pegasse o carro para fazer uma viagem e dirigir, pegar uma BR, uma GO, uma rodovia, dirigindo, só olhando pelo retrovisor? Vai acontecer o quê? Vai bater uma colisão, um acidente. Você não vai conseguir chegar ao seu destino. Você não vai conseguir chegar ao seu propósito. Você não vai conseguir chegar à cidade que você está maquinando. Por quê? Porque você está dirigindo, embora o carro esteja indo para frente, mas o seu foco não está lá. O seu foco está num espelhozinho menor, que é o retrovisor. O para-brisa é o maior, o retrovisor é o menor. Então o para-brisa requer maior atenção. Não é que você não deva olhar para o retrovisor, porque um bom motorista, ele olha a atenção maior, o retrovisor, mas todo bom motorista, ele não esquece de olhar para o retrovisor, o direito, o esquerdo e o central. Porque para dirigir bem, você olha, mas você não olha para ser guiado por aquilo. Você olha para ter atenção, para dizer, opa, eu não posso entrar aqui agora à esquerda, porque eu estou vendo que está vindo um carro fazer uma ultrapassagem, já vai me livrar de um acidente. O retrovisor te ajudou. Não é assim? Você vai estacionar, o retrovisor vai te ajudar a você estacionar. Então o retrovisor é só para te ajudar na orientação, porque a viagem mesmo é o para-brisa. Então o passado serve para quê? Só para me ajudar em alguma orientação. Opa, eu não posso fazer isso. Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque um dia eu fiz e deu errado. Então o passado, querido, o passado, ele pode ser bom se a gente souber olhar menos para ele. O passado pode ser útil, pode ser produtivo, se eu não for escravo do passado.
mas dizer: opa, espera aqui, um dia eu fiz isso, não deu certo. O apóstolo um dia me disse assim: Santos, eu nunca vou esquecer, porque as frases fortes, as chaves, as pérolas de sabedoria que o apóstolo deixa cair, eu tenho o hábito de anotar ou gravar. Quando eu estou viajando com o apóstolo, eu estou gravando o que ele fala, ou eu estou anotando. Porque vez por outra ele deixa cair uma coisa que nem ele mesmo lembra. E uma vez ele disse um negócio comigo. Ele falou assim: Santos, o seu passado ele só serve para duas coisas. O seu passado só serve para duas coisas. Primeiro, o seu passado serve para fazer você sofrer. Segundo, ele pode servir para te dar experiência. Você que escolhe. Rapaz, isso é muito forte. Não, diga aí, é muito forte. É forte porque na hora que ele falou isso, eu captei. Peguei a revelação. O passado serve para duas coisas: ou para fazer você sofrer, ou para fazer você adquirir experiências. Um relacionamento que não foi bem sucedido, você pode ter experiência. Um fracasso financeiro, opa, espera aqui, já estou na frente. Alguém vai fracassar a primeira vez, eu já passei por esse fracasso, eu sei que isso aí não dá certo. Do jeito que essa pessoa está fazendo, não vai dar certo. Então você ficou marcado com um know-how de experiência maior do que o novato. Amém ou não amém? McLuhan, ele disse o seguinte, está aqui anotado. Na pesquisa, 75% das pessoas vivem sofrendo porque vivem olhando para o espelho retrovisor. Elas são aprisionadas, são prisioneiras de um passado. Aí ele disse aqui, ó, é um casamento que não deu certo, é uma vida amorosa que foi fracassada, uma traição, a perda de um ente querido, o familiar morreu, mas ela morreu junto, um desemprego, uma mágoa de um patrão. Ela está no presente, mas insiste em olhar para o retrovisor. Agora eu fiquei horrorizado, porque o que ele mencionou, para mim, é normal. É o que a gente trabalha, é o que eu vejo no cotidiano das pessoas. Daniel, senta aí, Daniel, você está atrapalhando aí. O que me chamou a atenção foi os 75%. Eu não sabia que era tão grande. Mais da metade da população, na pesquisa, 75% das pessoas, elas estão aprisionadas, são prisioneiras de um passado. 75%. Aí ele disse, tem mais, 20% das pessoas são prisioneiras do futuro. Terceiro, 5% são as pessoas que conseguem viver bem o presente. São pessoas resolvidas com o passado. Aí eu quis trazer esse negócio para você, rapaz. Eu queria perguntar, na pesquisa de McLuhan, você faz parte do 75%, do 20% ou do 5%? Porque eu aprendi. Eu puxei de lição para a minha vida. Falei, rapaz, isso aqui é muito forte. 75% das pessoas. Ou seja, se nós tivermos aqui, ó, 10 pessoas, 10, no meio de 10, quase 8 está aprisionado ao passado. É mais ou menos assim. Ó. Nós temos 10 pessoas aqui, 7 escravas do passado, 2 escravas do futuro, e só uma consegue viver o presente. É muito sério isso. É muito importante. Eu quero aprender com isso. Aí ele é um psicólogo, um camarada estudado, e a gente tem que ter a parte da psicologia e a parte espiritual. Aí eu fui para a Bíblia. Aí eu peguei o texto aqui de Filipenses capítulo 3, e Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo não está falando de João, de Maria, de Tiago, de André. Paulo está falando de quem? Dele. E ele está falando dele para quem? É assim que lê a Bíblia. Sabe como é que? Eu leio a Bíblia, eu não entendo, eu não gosto de ler a Bíblia, porque não sabe ler a Bíblia. Porque quando você sabe ler a Bíblia, fica prazeroso ler a Bíblia. Você precisa saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Aí você vai entender a Bíblia. Quem escreveu? Paulo. Para quem escreveu? Para os cristãos da igreja em Filipos.
Por que ele escreveu? Porque a igreja estava enfrentando algum problema relacionado à escravidão do passado. A igreja em Filipos era uma igreja que estava tendo problemas com pecados não perdoados. Gente que matou, roubou, prostituiu. Gente que viveu uma vida errada, servindo ao Satanás, ao cão, ao capeta, à idolatria. E agora esse povo estava na igreja em Filipos, estava congregando, digo amém. Só que eles estavam na igreja congregando e dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas um dia eu fiz coisas que não te agrada. Quer dizer, eram pessoas escravas do passado. Isso é muito forte. Eram pessoas escravas do passado, aprisionadas do passado. Aí então Paulo, movido pelo Espírito, ele percebe que o povo era escravo do passado. Aí o Espírito Santo, rapaz, vai lá e usa Paulo. E Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. As três coisas que Paulo fala aqui não é a pesquisa do McLuhan. Três coisas que Paulo fala aqui, ó. Não tem a ver com a pesquisa do psicólogo renomado Dr. McLuhan. Primeiro, Paulo disse: quanto a mim, ele está falando dele, o que ele fazia? O segredo dele: quanto a mim, irmãos, falando para a igreja, que era escrava de um passado, quanto a mim, irmãos meus, não julgo que haja alcançado. Sabe o que ele está falando aqui? Quem era Paulo? Paulo não era um Zé Ninguém, irmão de coisa nenhuma. Não era um Zé Mané, um Zé Bocó. Paulo era um doutor da lei. Paulo era um homem rico, irmão. Paulo era um homem estudado. Se você vê na sua defesa, no seu testemunho, Paulo, ele foi criado aos pés de um homem respeitadíssimo na teologia, chamado de Gamaliel. Paulo era um homem respeitadíssimo. Paulo era um homem importante na sociedade. Paulo teve muitas conquistas. Agora Paulo é crente. Paulo agora é crente. E o que é que Paulo faz? Ele abandona todo o glamour para ser um missionário. Paulo passa necessidades, Paulo passa perseguições. Paulo, uma vez, cercaram a cidade, foram para matar Paulo, e aí não tinha como ele sair, ele saiu dentro de um cesto. Os soldados procurando ele para matá-lo, ele saiu dentro de um cesto. Certa feita apedrejaram o apóstolo Paulo, jogaram tanta pedra nele, que o povo olhou, chutaram: está morto. Quando o povo foi embora, Paulo começou a mexer, se levantou e sobreviveu. Paulo agora perdeu tudo. Aí, Paulo não é um saudosista. Paulo não é aquele irmão que está na igreja: irmão, eu estou aqui, mas eu quero dizer aos irmãos que eu já fui bem de vida. Hoje eu sou missionário, estou passando provas, lutas, mas eu já fui bem de vida. E irmão, já tive família. Irmão, eu já tive um casamento, irmão. Já tive uma esposa. Porque aqui agora Paulo não tinha esposa quando ele escreveu aqui, mas ele era casado. Porque para fazer parte do sinédrio, do sinedrim, tinha que ser casado, tinha que ter esposa. E ele fez parte. Então a teologia diz que ele tinha mulher. O que aconteceu ninguém sabe, se largou, se morreu, mas que ele teve. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, quanto a mim não julgo as conquistas que eu já tive. Primeira revelação, quem quer pegar? Primeira revelação: se um dia você teve uma condição financeira, se você teve um sucesso, não viva de glória de passado, porque quem vive de glória de passado é museu. Então nós não podemos nos apegar a um passado de derrota, digo amém, mas também não podemos ficar presos a um passado de vitórias, porque nós não vivemos de passado, a gente vive de presente. Eu já comi tão bem na minha vida, hoje eu estou comendo essa farinha, hoje eu estou comendo cuscuz, mas um dia eu comi tão bem, e fica falando para todo mundo, rapaz, fica falando para todo mundo: eu já tive carro, eu já tive casa, eu já tive isso, eu já tive aquilo. Estou falando de conquista, não estou falando nem de derrotas. Eu estou falando de bênçãos que Deus te deu, e que você não pode ser um saudosista e ficar preso a essa glória, porque ele diz aqui: não julga o que haja alcançado. Eu não fico colocando isso em balança, em questão. Ele não vai pregar na igreja dizendo: irmão, eu já tive isso. Paulo não ficava jogando, não. Eu não julgo, não levo em considerações as conquistas que eu já tive. Ele disse. Aí ele diz mais: mas uma coisa faço, que é o quê? O que é que ele faz?
Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Olha aqui para mim. Paulo tinha um passado negro também? Tinha ou não? Por quê? Matava os cristãos. Ele era perseguidor da igreja. Você sabia que a psicologia diz que Paulo era para ser o cara mais frustrado da igreja? Um cara traumatizado, feridento. Paulo era para estar louvando a Deus: Senhor, eu te amo, eu te adoro. E o capeta falar no ouvido dele: rapaz, você já aprontou tanto. Você está dentro de uma igreja que você matou quantos cristãos? Paulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Estevão, quando foi apedrejado, estava lá? Paulo estava lá, avalizando. Consentiu na morte dele. Paulo foi a favor da morte de Estevão, avalizou, falou: pode matar. Ordenou o pessoal que pegue pedra. Estevão cai de joelhos no chão, abre as mãos, olha para os céus e diz: Senhor, não imputes a eles esse pecado. E quando ele olha para cima, ele vê Jesus em pé à direita do Deus Pai. Aí ele começa a orar pelos seus perseguidores. Amém ou não amém? Paulo estava lá. Paulo entrava na igreja. A Bíblia diz que ele arrastava as pessoas pelo cabelo e encerrava nas prisões. Prendia. Se converteu ao cristianismo, era preso. Era Paulo. Então olha aqui para mim, o que Deus quer falar com a gente. Primeiro, não se apegue às vitórias do passado. Não fica vivendo de glória de passado, porque quem depende de glória de passado é museu. Eu já tive, eu já fui, eu pude. Não, já teve, passou o tempo de ter. Aprenda a viver o seu presente. Amém ou não amém? Segundo, não seja escravo dos fracassos do passado. É forte isso aqui. Porque, meu irmão, se você fracassou, se deu errado, se você pecou, se você prostituiu, se você fez o que não deveria fazer, se você roubou, se mentiu, se matou, tudo isso Paulo vivia, mas ele estava em Cristo. Por isso que mais tarde ele escreve para a igreja, ele diz assim: os que estão em Cristo. Quem escreve isso? Paulo. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, tudo se fez. Está vendo que Paulo era um homem sarado? Paulo era uma pessoa curada. Porque eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo na minha vida. Então Paulo não se apegava, ele ia esquecendo as coisas que para trás ficam. Sabia que tem gente que na hora da oração o diabo fica dizendo: você prostituiu, você pecou, você mentiu. E a pessoa dobra o joelho, rapaz, e começa a orar, e ela não consegue orar, porque o passado está atormentando o presente. O segredo dele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O segredo de Deus para nós hoje. Essa campanha é tão forte, é tão forte. Eu já estou começando esse culto hoje. Nós estamos fazendo a abertura do nosso primeiro culto da sexta-feira, e nós vamos terminar agora às 7 horas. E eu quero que você não falte nenhum dia dessas campanhas, de sexta, de domingo, domingo de manhã, da segunda-feira à noite. A aliança com Deus, se você levar a sério e fizer direitinho, você vai ver um resultado nesse ano. Você crê nisso, não? Dê um glória a Deus aí para animar o pregador. Se você levar a sério, fizer direitinho, a sexta-feira, o domingo, a segunda, poxa, a minha aliança com Deus, poxa vida, e a minha quebra da aliança com o passado, eu vou colocar em prática isso. Alguma coisa você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Porque é forte. É muito forte isso aqui, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo segredo de Paulo: avançando-me. Está falando de presente. É o que ele faz. Uma coisa eu faço, avançando-me, presente. Avançando-me para aquelas que estão diante de mim. O verso 14. Prossigo para... Oh Senhor, minha Bíbliazinha. Prossigo para o alvo. Isso está falando do futuro. Filipenses 3:13, o verso 14 fala de passado, fala de presente e fala de futuro. Diga aleluias. Agora, está falando da pesquisa de McLuhan. Passado, quantos por cento?
futuro, presente. E Paulo está dizendo aqui, ó, eu faço parte dos 5%. Porque ele está dizendo, ó, tá aqui, ó, eu largo as coisas que está lá, eu prossigo para o alvo, mas eu prossigo. Está falando de presente. Ele está falando que ele vivia. Porque nós não podemos ficar presos ao passado, mas também eu posso me lembrar que eu não posso ficar preso a um futuro. Um dia eu vou ter, um dia eu serei, um dia eu vou poder. Tem gente que vive tanto presa ao futuro que esquece de viver e aí depois já está chegando à beira da morte. Nem chegou no futuro e nem desfrutou do presente. Que a pessoa olha e fala assim, eu sonhei tanto um dia chegar lá, que eu esqueci que eu vivi momentos bons da minha vida e não foram vividos. Esse é o medo. Esse é o perigo, não é nem o medo, esse é o perigo. Projetar demais o futuro e esquecer de viver o presente. Você sabe por que o dia de hoje é chamado presente? Porque é um presente de Deus para nós. O hoje é chamado presente, porque é um presente de Deus para mim e para você. A minha mensagem hoje, o missionário Luciano, ele vai fazer a segunda reunião. Agora eu estou indo para um congresso ali, dar uma palavra. A minha ministração de hoje para você aqui é essa. O segredo, com base nessa revelação do Dr. McLuhan, esse psicólogo respeitadíssimo. E ele escreveu esse livro, A Síndrome do Espelho Retrovisor, e falando do número de gente que está sofrendo. Eu falei, rapaz, a campanha nossa é em cima disso, gente. Mais da metade da população escrava de um passado. Eu falei, Deus nos deu a campanha em cima disso, para ajudar você a viver bem no presente. Eu tenho sonhos no futuro? Tenho. Tenho projetos? Tenho, porque quem não tem projeto não merece viver, merece morrer. Quem não tem sonhos, merece morrer. Se morrer já foi tarde. Porque a vida é muito melhor de ser vivida quando você tem sonhos. E a Bíblia ensina isso, ensina a projetar. Determinando tu alguma coisa, seja firme, que Deus vai fazer a luz brilhar no seu caminho. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz em Provérbios 16 que o homem sonha e que Deus faz o sonho se tornar realidade. Só que nós não podemos esquecer que eu tenho que viver o presente. Sabe o que é viver o presente? Viver o presente é acordar de manhã e agradecer a Deus pelo dom da vida. Viver o presente é se você chegar na sua casa e está tudo bagunçado, pelo menos agradeça a Deus que você tem uma casa para arrumar, que tem gente que não tem. Viver o presente é que se você tem que bater no seu filho, lembra que você pelo menos pode ter um filho. Tem gente que está sonhando, morre sem poder ter filho, gasta milhões e milhões. Lembra daquele médico que estuprou várias mulheres que iam fazer tratamento de 200 mil reais e não conseguia engravidar? Lembra? Aquele doutor que foi preso. Gastaram 200 mil reais em tratamento e mesmo assim a mulher não conseguiu o dom de ser mãe. E se você pode bater no seu filho, se reclamar ou se está fazendo alguma coisa errada, veja do outro lado, fala, pelo menos eu tenho filho. Amém? Se você vai para o seu trabalho, já levanta de manhã e fala, vida, tem que trabalhar. Agradeça a Deus que pelo menos você está tendo a oportunidade de trabalhar, porque tem gente que não tem um emprego. Ou se você já levanta de manhã reclamando e murmurando, já amanheceu o dia, eu tenho que levantar e sair. Agradeça a Deus, porque tem gente que está numa cama doente e não consegue levantar. Está com leito de dor, está com câncer. Foi paralisado os membros inferiores, não pode andar. Então a gente tem que agradecer pelo que a gente tem. Isso é viver Isso aqui é um perigo. Porque às vezes a gente está tão preso a um passado que faz a gente sofrer, ou tão preso a um futuro que não chegou ainda, e a gente esquece de viver o presente. Aí depois a morte chega, não viveu, não desfrutou. E aí a gente vai chorar, vai lamentar. Quem entendeu o que eu falei? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Deus falou com você? Deus te orientou hoje? Deus te deu essa palavra? Deus te deu uma revelação? Então você vai fazer a sua oração agora. Você vai se desintoxicar desse passado. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
O que não te dá esperança não traz a memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Peça perdão. Diga: Deus, eu estou preso a um passado. Eu sou escravo, eu sou escrava de um passado. Fala para Ele. Fala para Ele e diga: Senhor. Diga: Senhor, me liberta. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Arranca do meu coração. Arranca da minha vida. Do meu ser. Arranca da minha alma essa ferida, esse trauma, essa frustração. Fala para Ele. Como diz o Dr. McLuhan, a síndrome do espelho retrovisor. Você não pode fazer a viagem da vida olhando no retrovisor. Olhando no retrovisor. Você está dirigindo agora, é o presente. Olha para o presente. A finalidade dessa mensagem é fazer você a se libertar do passado e do futuro, e a viver o presente, porque o presente é uma dádiva. Deus te deu. Você está vivo. Você está respirando. Você pode andar, você pode cantar, você pode louvar. Viva o presente. Viva o presente. Peça perdão a Deus pelas murmurações, pelas reclamações. Peça perdão a Deus pelas vezes que você desprezou o presente dele para você, que é o dia chamado hoje. Os romanos, eles dizem o seguinte: viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida, que um dia você acerta. Entenderam não? Vou repetir. Os romanos, eles dizem o seguinte: o segredo é nem viver preso a um passado e nem preso a um futuro. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida, que um dia você vai acertar. Um dia você vai viver e falar assim: é o último dia, e você vai morrer, só que você não sabe o dia que vai ser. Entendeu agora? Eu acho que vou ter que baixar mais um pouquinho o nível para poder ter gente entender. Tem gente não entendeu, tem gente que falou: ah, é? Seja otimista, não seja pessimista. Ao invés de ver as desgraças, começa a tirar a graça das desgraças, né? Começa, não, eu vou ver com a outra perspectiva, numa outra ótica, porque o negócio vai dar certo. Como aquela mulher que se levantou da sala de quimioterapia, quando ela olhou no espelho, só tinha 3 fios de cabelo. O que é que ela fez? Vou trançar. Fez uma trança. Ao invés de murmurar que não tinha cabelo, falou que e fez uma trança com 3 fios de cabelo. A mulher, não estou falando de homem não, porque é homem, mas mulher, careca, fez 3 fiozinhos, pegou e trançou e viveu um dia feliz. Digo amém. No outro dia ela acordou, quando olhou no espelho, não, tinha 2. Tinha 2 fios. Sabe o que é que ela fez? Penteou um para um lado, outro para o outro, e viveu o dia feliz. Terceiro dia ela acordou, olhou no espelho, tinha um fio sozinho. Ela falou: hoje eu vou amarrar meu cabelo como se fosse um rabo de cavalo. Ela deu um nó assim, amarrou e ficou feliz o dia todo. Terceiro dia ela acordou, quando olhou no espelho, não tinha nenhum. Ela falou: que maravilha, hoje eu não preciso nem pentear o meu cabelo.